Tudo começa com um simples boato em Roma. Um jovem na longínqua Espanha, próximo às colunas de Hércules, parte em campanha contra o Império Romano. Fala-se de um exército ameaçador, de elefantes guerreiros indianos e africanos, de cavaleiros númidas e espadachins ibéricos e de arremessadores de fundas baleáricos. Mas Roma sente-se segura, domina o mar, e o agressor não possui sequer uma frota. O caminho por terra é bloqueado pelos Alpes. Ninguém se atrevera ainda a liderar um exército por sobre as montanhas, desafiando a neve e o frio. Mas um jovem general seria o primeiro e Roma jamais esquecerá o seu nome: Aníbal. Em 218 a.C., o exército de Aníbal se encontra sobre os Alpes. Fim de outubro, cai a primeira neve em Roma. O simples boato se torna uma ameaça concreta. Ninguém conhece ainda o rosto por detrás da ameaça. Ninguém sabe quem é Aníbal. Um herói radiante que guerreará invicto por 15 anos na Itália? Um general inescrupuloso que sacrificará dezenas de milhares de vidas em vão? Um homem altamente culto, outrora exaltado como gênio, ou apenas um infatigável que jamais para e a guerra é o seu único objetivo na vida, que de perseguidor se transforma em perseguido e por fim se suicida? Aníbal nasceu em Cartago, na costa norte-africana, em frente à Sicília. Hoje é apenas um rico subúrbio de mansões em Tunis. Aqui situa-se o Palácio Presidencial. Aqui, ministros possuem as suas mansões e aqui os arqueólogos estão escavando 2000 anos de história à procura da lendária Cartago. Segundo a lenda, Elissa, filha de um rei fenício chamada de Dido na Eneida de Virgílio, aportara em Tunis, fugindo do seu irmão Pigmalião. Lá ela adquiriu terras do soberano nativo. Do tamanho do couro de um boi, Elissa então corta o couro em tiras bem finas, amarra umas nas outras, formando assim uma espécie de corda, e circunda com ela um monte, o centro de Cartago, a Birsa, que significa pele. Karti-Kardashi. A cidade nova se desenvolve rapidamente, tornando-se o centro comercial mais importante do Mediterrâneo. 7 séculos depois, Cartago é destruída completamente pelos romanos. Os arqueólogos não sabiam por onde começar as escavações. Mas agora já se conhece bastante da planta original da então cidade mais rica do mundo. Localizaram alicerces de paredes do cais do porto, de templos, de mercados e até dos currais dos elefantes. A cada dia, porém, os arqueólogos continuam a se surpreender com novos achados e escavações aos pés da Birsa. Eles encontraram a 6 metros de profundidade os alicerces do maior templo da antiga Cartago.
O chefe das escavações, Dr. Friedrich Jacob, explica. Sobre as cinzas remanescentes da destruição de Cartago pelos romanos, encontramos estes últimos elementos no templo da era de Aníbal, como também elementos de uma era anterior, que define com exatidão a época de sua construção. Entre estes elementos, encontra-se esta preciosa máscara de um jovem deus grego, provavelmente Apolo, a quem este templo da era helênica foi primeiramente dedicado. Será que foi neste templo que Aníbal, aos 9 anos de idade, jurou ao seu pai Amílcar que jamais seria amigo de Roma? Será que ele herdou o ódio a Roma de seu pai? Foi o ódio que o motivou? Ou foi o orgulho da cultura de seu povo, os fenícios, os quais criaram o alfabeto? Foi o orgulho da sua técnica bélica superior que despertou a sua reivindicação ao poder? É o enigma que envolve este homem, do qual nem mesmo existe um único retrato autêntico. Políbio, historiador grego, descreve com profundo conhecimento a guerra pela supremacia entre Roma e Cartago, pois foi levado como refém a Roma, testemunhou a destruição de Cartago e desenhou a rota de Aníbal pelos Alpes com evidente admiração pelo seu talento tático militar. Políbio nos fornece os dados sobre as rotas, as forças militares, o curso das batalhas e relata também o famoso juramento do jovem Aníbal. Políbio escreve no ano de 237 a.C. Amílcar parte com as suas tropas e o seu filho Aníbal, de 9 anos, atravessa o estreito próximo às colunas de Hércules com o objetivo de subjugar os ibéricos. Políbio resumiu numa única frase uma operação que na realidade durou anos. O mundo ocidental estava dividido e a primeira batalha entre Roma e Cartago decidida. Cartago foi derrotada, perdendo as províncias da Sicília e da Sardenha e a sua frota destruída. Nesta situação, Amílcar parte com seu filho rumo à Espanha, país com o qual Cartago mantém relações comerciais há séculos, e famoso por suas reservas minerais de ferro e prata. Amílcar escolhe a rota terrestre na costa norte da África e faz a travessia no Estreito de Gibraltar e leva 10 anos para conquistar a Espanha até o rio Ebro. Firma-se um tratado com o rio, estabelecendo-se a fronteira entre os territórios romano e cartaginês. Naquela época, Roma ainda era uma cidade pequena. Os pântanos entre os montes não haviam sido drenados ainda. As ruas não pavimentadas e incêndios constantes destruíam suas casas. Edificações que hoje são símbolos da Roma antiga, o Coliseu e o Panteão, só foram construídos séculos após a Guerra Púnica com Aníbal. Mas esta pequena cidade é uma grande potência militar. Dominava grandes partes da Itália de hoje e vencera Cartago na Primeira Guerra Púnica, apoderando-se da Sicília e da Sardenha. Os legionários vêm das províncias. Os prisioneiros de guerra prestam trabalho escravo e Cartago paga a sua dívida de guerra com toneladas de prata. No entanto, Roma não se dá por satisfeita. Apesar da primeira derrota, Cartago continua sendo a cidade mais rica da antiguidade. Tudo o que se pode comprar com dinheiro é encontrado nos seus mercados. Cerâmica da Grécia, perfumes e especiarias do Oriente, ouro da África, prato e zinco da Espanha, marfim, peles de leões e leopardos. Cidades inteiras são importadas. Este comércio justifica a riqueza imensurável de algumas famílias e a sua influência política. Entre elas, a família Barcas tem especial importância. Amílcar Barcas é proprietário de um grande mercado e, ao mesmo tempo, general na Espanha. سلام مبروك سيدي ان شاء الله بالهنا بارك فيك اي صحه وفرحه مرحبا بك Seus filhos eram chamados de ninhada de leões. Esgrima, equitação e tiros de arco faziam parte de sua rotina diária.
e ninguém se igualava a eles em ferocidade e coragem. Aníbal, o primogênito, aprendeu filosofia e línguas estrangeiras com o professor grego e com seu pai a arte de guerrear. 10 anos após a sua morte, Aníbal, com apenas 25 anos de idade, é eleito general. Fiel ao seu juramento, jamais ser amigo de Roma, ele conquista a cidade de Sagunte, aliada a Roma. Ele cruza a fronteira do Império Romano, o rio Ébro, e Roma lhe declara guerra. Começa a Segunda Guerra Púnica, depois chamada de Guerra Anibalista. Ninguém em Roma conhece os planos de Aníbal. Ele parte rumo ao leste sobre os Pirineus com 70 mil guerreiros, 15 mil cavalos e 37 elefantes de batalha. Determina que nenhuma mulher deve acompanhar o comboio, inclusive a sua jovem esposa, que deixa para trás em Cartagena com seu filho. O primeiro obstáculo de seu caminho é o rio Ródano. Aníbal toma emprestados todos os barcos pesqueiros e manda construir canoas e jangadas. O maior problema, porém, o aguarda do outro lado do rio, o exército celta, que, tendo avistado os barcos pequenos, conta tomá-los como presa fácil. Uma tropa de cavaleiros cartagineses sobe o rio à noite e o atravessa sem que os celtas percebam. Um sinal de fumaça avisa Aníbal, e ele lidera o primeiro ataque cruzando o rio, enquanto sua cavalaria ataca simultaneamente o inimigo pela retaguarda. Aos celtas só resta a fuga. É só neste momento que os elefantes atravessam o rio em jangadas. Políbio narra. Alguns elefantes atemorizados se atiraram ao rio. Seus condutores não sobreviveram. Os elefantes, porém, salvos pela sua força e pelo tamanho de sua tromba, que mantinham acima da água, podendo desta maneira continuar respirando, ainda que tenham cruzado a maior parte do rio eretos. Ao mesmo tempo, um exército romano está concentrado em Marsella, preparando-se para um ataque à Espanha cartaginesa, quando recebe a notícia de que Aníbal atravessara o rio Ródano. O cônsul romano decide perseguir Aníbal, mas chega com 3 dias de atraso, retornando então a Marsella e cruzando a fronteira da Itália com parte de suas tropas. Só agora tem-se a certeza em Roma de que Aníbal tentará o inimaginável, cruzar os Alpes para atacar Roma pelo norte. O tempo urge. Já se passaram 10 dias desde a batalha no rio Ródano. O enorme exército se move em direção ao leste, em direção aos cumes cobertos de neve dos Alpes. O exército de Aníbal já é esperado nos estreitos desfiladeiros dos Alpes. Tribos nativas de saqueadores estão de tocaia. Animais de carga e armamentos, armaduras, alimentos, cavalos